Olá pessoal, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Juliana do Art Study e hoje eu vou continuar com aquela minha série bem antiga de vídeos sobre história da arte, que eu parei no ano passado, não faço a mínima ideia do porquê que eu parei, porque eu adorava fazer aqueles vídeos. E eles estão de volta, né? Eu vou continuar essa série de vídeos maravilhosos sobre arte. Não vale só pro Enem, vale pra você que também tá na escola, você que tá na faculdade, você que tá estudando pra concurso, enfim. São vídeos onde eu falo sobre história e arte. E hoje, então, para recomeçar, eu vou falar sobre um assunto que eu amo de paixão e eu escolhi ele para começar, então, de novo essa série, porque eu sei que com certeza vocês vão gostar e é um assunto que todo mundo precisa aprender. Então, hoje eu vou falar sobre a Semana da Arte Moderna de 1922. Então, para a gente entender essa Semana da Arte Moderna, a gente precisa dar uma contextualizada, né? Vocês precisam entender em que momento da vida que o Brasil estava. O Brasil estava no período da República Velha, né? E essa República Velha, ela consistia naquela velha República Café com Leite, né? Que vocês provavelmente já devem ter estudado na escola, que consistia em um revezamento, né, de governantes para o nosso país, que revezavam entre os produtores de café de São Paulo e os produtores de leite de Minas Gerais. E em algumas ocasiões também encontravam-se alguns governantes do Rio Grande do Sul, mas basicamente a maioria deles ou era de São Paulo ou era de Minas Gerais. Essa República Velha, ela trouxe muito desenvolvimento para o nosso país, porque foi nesse período em que vieram os imigrantes estrangeiros para cá, e também foi um período onde aconteceu um boom gigantesco de indústrias aqui no país. Os números das indústrias, eles multiplicaram assim gigantescamente. Eu vou até falar pra vocês porque eu tô aqui com o meu livro na mão. Gente, esse livro é maravilhoso, tá? Pra quem não tem, não conhece ele. Ó, História para o Ensino Médio, Brasil Geral. Ele é extremamente resumido, ele tem questões de vestibular, eu adoro ele, eu usei ele no ensino médio e eu não largo ele nunca mais porque ele é maravilhoso. E eu tava inclusive estudando por ele, então vamos lá. No começo da República, em 1889, havia no Brasil pouco mais de 600 fábricas. Grava esse número, 600 fábricas. Nós tínhamos 54 mil operários. 30 anos depois, nós tínhamos 13.336 fábricas. De 600 passou para 13.360. Estão entendendo? E elas empregavam 275 mil operários. Então a força de operários aumentou muito, 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 muito. E quem eram esses operários? Eram pessoas que começaram a vir do interior para as cidades maiores, onde existiam essas indústrias, com aquele sonho, né, de ter um emprego, de ter uma renda, enfim. Isso acarretou alguns problemas urbanísticos, mas isso é história para outro vídeo. Mas, enfim, contextualizando, o Brasil estava num período onde a nossa cara estava mudando, né? A nossa política estava mudando, o nosso governo estava mudando, mas as classes sociais ainda eram as mesmas, né? A gente ainda tinha aquela coisa do dono da terra ser uma pessoa extremamente rica e o operário, o trabalhador ser uma pessoa extremamente pobre. Era muito difícil ainda para o brasileiro trocar de classe social com facilidade, né? E isso acarretou algumas revoltas, principalmente porque com a vinda dos imigrantes para o Brasil também veio muita informação. Então, uma coisa, né, que não existia naquela época, por exemplo, não existia internet, não existiam redes sociais, né? Era tudo muito mais rudimentar. Então, o que aconteceu? Quando os imigrantes vieram para o Brasil, eles trouxeram as ideias da classe proletariada que existia na Europa. O que é isso, né? Eles trouxeram aquelas ideias extremamente revolucionárias, eles trouxeram a ideia de sindicato, ideia de anarquismo, coisas que não existiam ainda no Brasil com muita clareza, e os imigrantes trouxeram para o Brasil, porque eles já passavam por esses problemas lá na Europa, né? Eles já tinham esses problemas de precisar de um sindicato, porque eles já tinham passado, por exemplo, pela Revolução Industrial, eles já estavam um pouco mais organizados nessa questão de ser um funcionário numa empresa. Então, quando eles vieram para cá e começaram a trabalhar nas indústrias, eles implementaram essas ideias nas nossas indústrias, né? E isso trouxe um avanço muito gigantesco na forma como os trabalhadores se organizavam no Brasil, porque antes era uma coisa que não existia. E tudo isso, todas essas ideias, esses pensamentos revolucionários, eles trouxeram para o Brasil muitos pensamentos diferentes, né? Então a nossa classe pensadora, ela passou de ser só a classe rica e a classe dos trabalhadores começou a pensar também de uma forma diferente. Mas o que isso tem a ver com a Semana de Arte Moderna de 1922?
tem tudo a ver, sabe por quê? Porque a Semana de Arte Moderna de 1922, ela foi um movimento cultural. Ela não foi só uma semana, só uma exposição. Não, ela foi um movimento cultural. E esse movimento cultural, ele era na forma de uma revolta. Mas uma revolta na arte. Como assim, né? Por que essas pessoas... Por que esses artistas estavam se revoltando? Então, voltando para o nosso contexto histórico. Lá nós tínhamos, então, a República Velha, a criação das indústrias, os trabalhadores se organizando em sindicato. E também começaram a acontecer diversas revoltas no nosso país, né? As pessoas de vários lugares começaram a se organizar e fazer diversas revoltas porque elas queriam cobrar do governo uma participação maior nas áreas onde o governo não investia. Porque o que acontecia? Como essa república ela era café com leite, os avanços eles só estavam acontecendo em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, alguma coisinha no Rio de Janeiro. Porque eles pegavam o dinheiro e eles espalhavam o dinheiro aonde eles estavam, né, onde os governantes estavam. E vale lembrar que nessa época apenas 3% da população votava, né? Então a nossa força de voto, a nossa força de voz, ela era extremamente reduzida. Mulheres não votavam, né? Os trabalhadores, então, não votavam mesmo, né? Era muito difícil. Aquele 3% que votava eram as pessoas que tinham realmente dinheiro, que tinham posse, que tinham terra, eram essas pessoas que podiam votar. Então é óbvio que eles votavam para manter os interesses deles, né? Então realmente o dinheiro, né, que rodava ali na República não era um dinheiro que era espalhado pelo país todo, não era um dinheiro que era utilizado para fazer melhorias para todo mundo. E isso gerou diversas revoltas. Entre elas a gente pode citar, por exemplo, a revolta da chibata, a revolta da vacina, a revolta de Canudos, né? Foram revoltas que aconteceram nesse período. E essas revoltas aconteciam porque essas pessoas elas estavam buscando qualidade de vida. Elas queriam, né, que o governo prestasse atenção nelas. Elas queriam ver melhorias, elas queriam ver as coisas sendo feitas por elas, né? Vale lembrar que esse era um período onde não tinha saúde gratuita, educação gratuita, não existiam, por exemplo, rede de esgoto, não existia estrutura de asfalto, luz elétrica, né? Eram coisas assim que estavam começando a ser implementadas aos poucos. Então, lá nas regiões mais afastadas, por exemplo, no Nordeste, no Norte, eram coisas assim que mal nas capitais existiam. Então, essas pessoas, elas queriam realmente essa qualidade de vida. E elas estavam cobrando que o governo fizesse alguma coisa por elas. Por isso, então, tantas revoltas aconteceram nessa época. E então, em meio a todas essas revoltas, aconteceu uma revolta cultural, que foi a Semana de 22. No que consistiu a Semana de Arte Moderna de 1922? E a Semana de Arte Moderna ela foi idealizada por diversos artistas, entre eles Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Ronald de Carvalho, Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Hernani Braga, Emiliano de Cavalcante, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Vitor Brecheret. Mas o que essas pessoas estavam querendo, né? Vamos então localizar de novo o nosso contexto histórico. A gente já falou sobre as revoltas que estavam acontecendo no Brasil, a gente já falou sobre as coisas que estavam acontecendo no Brasil, e também nós falamos que estavam vindo diversos imigrantes para o Brasil. E com a vinda dos imigrantes, também estavam vindo coisas diferentes para o Brasil, porque as portas não se abriram apenas para os imigrantes, elas se abriram também para outras formas de integração com a cultura que tinha fora do Brasil. Então, o que aconteceu? Com a vinda dos imigrantes, eles começaram a produzir a sua própria comida aqui no Brasil, eles trouxeram a cultura deles para cá. E a vinda dos imigrantes, ela aumentou ainda mais aquela ideia de que o que vinha de fora era elitizado, né? Porque os imigrantes, eles vinham, eles trabalhavam mais, eles se esforçavam mais, eles tinham aquela coisa assim de fazer tudo para conseguir ter uma vida boa aqui. Então, a mão de obra deles era mais barata, eles aceitavam coisas que os brasileiros não aceitavam, né? Então, aquela cultura assim de que o que vem de fora é melhor foi cada vez aumentando, cada vez aumentando. E o Brasil exportava café para fora, exportava açúcar para fora. Então os grandes donos de terra, eles iam para fora, eles traziam coisas diferentes para cá. Então a roupa que vinha da Europa era melhor, o perfume que vinha de Paris era melhor, né? Tudo que vinha de fora era muito melhor do que a gente tinha aqui.
E isso foi criando uma cultura no brasileiro de classe alta de que o Brasil não tinha nada de bom, o Brasil não era bom. Então o filho ia estudar na Europa porque lá na Europa era melhor, o filho ia morar lá na Europa porque lá na Europa era melhor. Eles traziam tudo da Europa porque tudo que vinha da Europa era melhor. E essa cultura estava extremamente enraizada na nossa classe média alta, né? E esses pintores e esses artistas, esses pensadores que participaram da Semana de Arte Moderna, eles eram filhos dessas pessoas, né? Eles faziam parte dessa classe média alta que existia, principalmente em São Paulo. E eles começaram a se revoltar com aquilo, porque eles entendiam que existiam coisas boas no Brasil, mas que as pessoas não estavam conseguindo entender quais eram essas coisas boas. E eles começaram a pensar de uma forma nacionalista. Eles começaram a pensar na parte boa do Brasil. Eles queriam mostrar para as pessoas o que tinha de bom no Brasil, quais eram os pontos positivos do Brasil. E com isso, eles começaram a criar obras de arte, músicas, esculturas, tudo extremamente brasileiro, né? Então, foi aí que a gente teve a criação, por exemplo, do Abapuru, do Homem Amarelo, pinturas extremamente icônicas e que retratavam o brasileiro, né? Que retratavam as características do brasileiro, a forma como o brasileiro é. Tarsila do Amaral fez obras maravilhosas retratando os brasileiros. Ela tem uma obra que mostra os trabalhadores, que é assim, é a cara do Brasil da década de 20, porque são os operários na frente da indústria, né? Todas aquelas pessoas de todas as cores, de todos os tipos. É o brasileiro, né, ali enraizado, é a classe operária brasileira representada naquela obra. E isso não acontecia antes, porque os pintores que vinham para o Brasil, eles eram os pintores que eram educados na Europa. Então, o que eles traziam para o Brasil? Eles traziam para o Brasil neoclássico, eles traziam rococó, eles traziam romantismo, eles traziam aquela pintura acadêmica clássica que eles aprendiam lá na Europa. E não era isso que eles queriam fazer, não era isso que os pintores aqui da Semana de 22 queriam fazer. Eles queriam criar um estilo brasileiro, eles queriam mostrar o Brasil para as pessoas e não só ficar replicando aquilo que existia na Europa. E foi aí então que eles inventaram essa exposição, né, essa exposição da Semana da Arte Moderna de 22, para mostrar o que eles estavam fazendo. Só que o que pouca gente sabe, ou não, acho que muita gente sabe, mas o que pouca gente lembra é que a Semana de Arte Moderna de 22 foi um fiasco, foi uma besteirada total, ninguém gostou da Semana de Arte Moderna. As pessoas, elas foram, né, tipo, vamos lá, Semana de Arte Moderna e tal, foi todo mundo lá. E os artistas foram vaiados, né, os artistas que estavam fazendo lá as suas performances tiveram, assim, vaias e as pessoas jogaram tomates, ovos, fizeram a maior bagunça lá no teatro porque eles estavam achando tudo aquilo uma besteirada, tudo aquilo uma baboseira. E as pessoas olhavam para as obras de arte, por exemplo, da Anitta Malfatti e pensavam, gente, o que tá acontecendo? Por que esse homem é amarelo, né? Aquela coisa ridícula, mas gente, a pessoa não é amarela, como assim vai pintar uma pessoa de amarelo, né? Ainda não se entendia muito bem a função da arte moderna, né? Então tava todo mundo extremamente horrorizado, porque para eles arte era uma fotografia, era você pintar exatamente aquilo que você estava vendo, né? Era aquela pintura acadêmica, clássica que era feita na Europa. Então quando eles viram a arte moderna, eles ficaram chocados com aquilo, foi uma coisa que eles não conseguiam entender. E foi aí então que esse movimento ele se tornou tão importante, porque essas pessoas que idealizaram a Semana da Arte Moderna, elas foram visionárias. Elas fizeram aquela Semana de Arte para elas serem apreciadas muitos anos depois. Hoje a gente vê a Semana da Arte Moderna e aprecia, porque a gente pensa, caramba, olha que obra de arte maravilhosa, que coisa mais linda, né? As composições do Heitor Villa-Lobos, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas a gente entende isso hoje. Naquela época, as pessoas não entenderam. E a gente já falou aqui sobre isso outras vezes, né? Eu já comentei com vocês nos outros vídeos sobre arte, que nem sempre os artistas eles são apreciados no seu momento, né? Porque o artista, para ele criar um movimento de arte, para ele criar uma expressão, ele tem que ser extremamente visionário, ele tem que estar anos-luz à frente da população. Então, é muito difícil que ele seja apreciado no momento dele, né? E tudo isso aconteceu também na Semana de Arte Moderna de 22. E essas obras, então, que chocaram, né, as pessoas, elas ficaram expostas ali durante aquela semana. E além da Anitta Malfatti, que causou maior
escândalo, né? Tinham as obras do Di Cavalcanti também, que eram extremamente maravilhosas, mas que as pessoas não entendiam. Imagina, ele pintava mulatas, mulheres belíssimas, curvilíneas, né? Mulheres, assim, que tinham traços fortes, que tinham forma, né? Não era aquela mulherzinha esquelética, né? Aquela mulherzinha europeiazinha, toda magricelinha, não, eram mulheres brasileiras, né? Era a mulher miscigenada, a mulher que tinha traços que elas traziam de outras raças, né? Que era realmente uma mulher que tinha uma mistura, era mistura de índio, era mistura de negro, era mistura, assim, uma mistura incrível que deu origem à nossa brasilidade, né? E tudo isso eles estavam tentando representar nas obras, eles estavam tentando mostrar essa essência brasileira que os outros artistas estavam ignorando até então. Eles queriam continuar pintando as mulherzinhas branquinhas da Europa, mas na verdade a gente tinha mulheres belíssimas no Brasil que poderiam ser modelo para essas obras, que estavam sendo totalmente ignoradas. E não era isso que os artistas queriam. Então eles começaram a retratar essas mulheres, retratar essas pessoas, retratar a mulher negra, retratar o homem amarelo, retratar os trabalhadores, retratar as áreas industriais do Brasil, né? Mostrar aquilo que o Brasil tinha de melhor, aquilo que o Brasil estava desenvolvendo e que até então os artistas estavam ignorando. Esse movimento, então, da Semana da Arte Moderna, surgiu um outro movimento que é chamado antropofagismo. O antropofagismo, ele é um manifesto, né, que foi escrito pelo Mário de Andrade e pelo Oswald de Andrade, e ele sintetizava a ideia do brasileiro pegar tudo aquilo que tinha da cultura europeia, engolir, deglutir e só usar o que fosse bom e que combinasse com a cultura brasileira. Então era uma metáfora, né, que eles criaram para dizer que o brasileiro ele tinha que pegar aquilo que vinha de fora, mas ele tinha que filtrar, ele tinha que entender o que encaixava com a cultura brasileira, né? Ele tinha que ao invés de só aceitar aquilo que vinha de fora, ele tinha que entender que o que ele tinha dentro também importava. Então era necessário fazer uma mistura daquilo que vinha de fora com aquilo que você já tinha de dentro, né? E foi aí então que eles começaram com esse pensamento extremamente nacionalista, de você valorizar aquilo que vinha do Brasil, valorizar as plantas, valorizar as formas de construção, valorizar as pessoas, valorizar as cidades, valorizar aquilo que a gente já tinha no Brasil, ao invés de ficar depreciando, né, o que tinha no Brasil em contrapartida com aquilo que vinha de fora. E o movimento antropofágico vem para exatamente expressar isso, que a gente tem coisas boas dentro de nós, que o brasileiro ele tem a sua essência, né? Então você tem que fazer ali um balanço entre o que vem de fora e o que você já tem dentro. Não é para você excluir tudo aquilo que tem no Brasil e só aproveitar o que vem de fora. Não, você tem que valorizar aquilo que está dentro do Brasil também. E tudo isso aconteceu porque algumas pessoas resolveram pensar diferente, né? Elas resolveram sair da caixinha lá, da caixinha europeia que elas tinham na cabeça e resolveram revolucionar a arte de alguma forma, certo? Gente, eu espero que vocês tenham entendido a Semana da Arte Moderna de 22, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. E se você ficou com alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu vou responder os comentários de vocês. E se você quer aprender um pouco mais sobre arte, sobre história, sobre educação, quer se motivar, enfim, não esquece de seguir o meu Instagram, instagram.com/artstudy, certo? Eu espero vocês lá, nós já somos 15 mil coraçõezinhos lá e eu espero que isso aumente cada vez mais, certo, gente? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, bons estudos, tchau, até o próximo vídeo.